Olá, muito boa tarde, está no ar o CPT na TV. Com muita alegria a gente vem mais uma vez almoçar com você. Afinal de contas, todo sábado, 12h30, nós temos um horário marcado aqui na Ubra TV com o melhor da programação da Rádio Cristo para Todos, a rádio oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Programação que você acompanha 24 horas por dia em radiocpt.com.br e também assiste os nossos vídeos no facebook.com/radiodaiab e no YouTube, youtube.com/Rádio CPT. Muita música, louvor, mensagens e bate-papo sobre diversos assuntos. E a gente abre o cardápio de hoje com uma entrevista muito legal com o psicólogo Douglas Norte, falando aí sobre autismo, dando sequência à nossa série sobre inclusão do revista CPT Kids. Tem um livro, gente, que se chama DSM. Quem conhece o Vadmecum, aquele livro do direito, que tem todas as leis do Brasil, o DSM é um livro, tipo esse, só que de psicopatologias, tá? De transtornos, de distúrbios. Então, todas as doenças, distúrbios, transtornos do desenvolvimento estão ali dentro. Em 2013, ou 14, eu não quero mentir, mas quase certeza que 2013, houve uma nova edição desse livro. Então, o DSM era o 4 e agora ficou o 5. O que mudou? No DSM-4, o autismo era caracterizado por um tripé. Então era dificuldade de socialização, dificuldade de padrões restritos de comportamento, repetitivos, as famosas estereotipias, e transtorno de comunicação. Com o DSM novo, eles transformaram tudo isso numa díade. Então não é mais um tripé, se tornou uma díade. Essa díade é comunicação social e padrões restritos de comportamento. O que é isso? Se o teu filho, o teu paciente, o teu aluno tem dificuldades de se comunicar, tem dificuldades de interagir socialmente ou tem dificuldades a nível de comportamentos, alguns padrões, aquela criança esquisita, diferente, que balança o bracinho, que tem algum movimento diferente dos outros, teoricamente ele teria os critérios diagnósticos para entrar dentro do que a gente chama de espectro do autismo. Lembrando que hoje no Brasil quem faz esse diagnóstico é o médico, tá? A gente pode suspeitar, a gente pode... eu brinco assim, né? Como eu trabalho há 10 anos nessa área, eu brinco que eu sinto cheiro de autismo, né? Então muitas vezes os médicos me ligam e falam: Douglas, tem como dar uma olhadinha pra mim nesse livro que eu tô em dúvida? Mas legalmente, tá? E questões éticas, quem dá o diagnóstico no Brasil é o médico. Eu acho que sim, a gente pode chamar de autismo, tá? Apesar de transtorno do espectro autista ser a nomenclatura mais correta. Essa nomenclatura ela veio para agregar, e por que espectro? Porque todos os níveis, né, o leve, moderado e grave, que nós chamamos, estão dentro de um mesmo saco hoje. Isso é bom e ruim. É bom por um lado, por quê? Porque a gente consegue pegar, captar e diagnosticar crianças que antes não eram diagnosticadas. Então aquela criança que era super leve, que passava só como, ela é diferente, ela é esquisita, hoje ela entra dentro do espectro, recebe uma intervenção adequada e tem mais chance de ter uma vida digna, independente e autônoma. O lado ruim, que eu acho que é uma questão cultural que a gente vai evoluindo, é que tem muitos pacientes, por exemplo, que eram diagnosticados com síndrome de Asperger. Síndrome de Asperger hoje não existe mais. Hoje é espectro do autismo leve. Então tem muitos pacientes com 16, 18 anos que são super leves, que têm ilhas de conhecimento, que são os antigos Asperger, que eles mesmos falam assim: eu queria ser chamado de Asperger, eu não sou autista. Eles veem isso como algo dissociado. Mas eu acho que é um padrão cultural que a gente tem que mover a sociedade para entender o que é, explicar para esses indivíduos o que é e criar estratégias de intervenção mais adequadas para ele. Acho que é por aí. Então isso é importante dizer, principalmente para os pais que estão nos ouvindo, que se o teu filho foi diagnosticado com autismo leve, na nomenclatura atual, ele pode, sem intervenção, sem terapia, variar para um autismo grave. Bem como um caso de autismo grave pode, com intervenção, com terapia, ir lá para o lado do leve. Então a ideia de espectro é essa, que a criança pode flutuar dentro desse espectro. E aí eu repito, o importante é a gente pensar em intervenção. Gente, a gente tem uma cultura muito feia aqui no Brasil. Eu digo isso com bastante propriedade porque eu tive a experiência de estar lá fora, né? No Canadá principalmente. Aqui no Brasil, quem nunca ouviu: mas o pai só foi falar com 5 anos de idade.
Ah, mas é que o menino de achar é mais as coisas atrasado. normais, né? Exato. O menino é mais atrasadinho. Não, mas olha só, ela tem uma colega que é igualzinha a ela, balança o bracinho igual. Então, quando a gente fala de autismo, a gente tem que falar esse nome, a sociedade precisa ouvir isso, a gente precisa se conscientizar, mas mais importante é a gente começar a entender o que são atrasos do desenvolvimento. Se o teu filho tem 6 meses de idade e tem um atraso no desenvolvimento, ou seja, algo que era para ele fazer com aquela idade e não fez, ele precisa de intervenção. Ah, Douglas, mas tá sendo muito radical. Não, gente. Pra gente mudar uma sociedade, pensar no futuro, em ter intervenção adequada para todo mundo, é isso. Se teu filho tem 2 meses de idade e apresentou um atraso, leva no neuropediatra, leva num psicólogo do desenvolvimento, faz intervenção. E aí eu vou dizer o que eu aprendi lá no Canadá. Eu cheguei com a minha mentalidade brasileira no início, todo mundo passa por isso, e é por isso que hoje eu quero multiplicar isso aqui no Brasil. O meu supervisor de lá falou assim, Douglas, mas que tanta resistência à intervenção, que tanta resistência a botar uma criança em terapia. O pior que vai acontecer é ela chegar nos 5 anos, tu vê que não tem nada, e ela vai pra casa e vai ser feliz, e recebeu a intervenção e tá dentro do desenvolvimento. Aqui no Brasil não. Levar para terapia já é um peso, já é um fardo. Meu Deus, meu filho está fazendo terapia, tem preconceito das outras pessoas. A gente tem que quebrar isso. A ABA, né, Análise Aplicada do Comportamento, fala muito sobre isso. Sobre a gente encontrar, a gente chama de reforçadores. É só uma palavra difícil para coisas que a criança gosta, tá? A gente precisa encontrar itens que a criança gosta. E, gente, aí assim, de quem trabalha 10 anos com isso, é muito mais fácil definir algo que a criança gosta. Deixa ela brincar e aí ali dentro da brincadeira tu começa a trabalhar o que tu quer, do que ficar querendo impor algo pra criança. E isso é que nem a gente, né? Então, se tu tá trabalhando em algo que tu gosta e aí teu chefe te pede mais demandas, vai rolar. Agora, se tu já tá em algo que tu não gosta, aí vem mais demanda, vem mais trabalho, tu vai se esquivar, tu vai querer parar de fazer aquilo. Então, assim, eu gostei do exemplo que tu tinha dado antes com a música, né? Se a criança gosta de música, vamos oferecer música pra ela. E através da música, a gente fala, olha, quem sabe a gente ouve um pouquinho da música, tu faz uma atividade e volta pra música. Quem sabe a gente vai ouvir o que a música tá falando e fazer um desenho sobre aquilo. Tu vai fazer a mesma atividade, mas dentro de um contexto que a criança gosta. Parece bobo, mas é uma baita dica, assim, pros profs e pessoal da escola. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer, assim. Todo autista tem uma habilidade especial que ele se sobressai ou algum interesse, né, que nem ela falou assim, que através daquele interesse, isso é uma característica do autismo? Eu já dei aula com assim, dinossauro. Tem criança que é excelente em matemática, o outro é excelente, É verdade. assim, acima da média, inclusive. Isso é uma característica? Então, assim, existem muitos mitos, tá, em relação ao espectro do autismo, né? E eu acho que esse é um dos mitos. Como que eu hoje entendo o autismo? Eu não acho que seja um indivíduo melhor ou pior do que ninguém. Eu acho que autismo é uma pessoa, é um indivíduo diferente dos outros. De novo, não é melhor nem pior, ele é diferente. Só que todos nós somos diferentes. E eu acho que todo mundo é excelente em alguma coisa. No que tu te dedica, no que tu gosta, no que faz sentido pra ti. Então, quando a gente pensa em altas habilidades, em a criança com 7 anos está fazendo multiplicação, isso é um pouco de mito, tá? É uma parcela muito pequena de crianças com autismo de grau muito leve que se dedicam a uma área específica e ficam craques naquilo. A grande maioria não. A grande maioria tem atrasos no desenvolvimento e tem áreas que gostam mais, áreas que gostam menos, assim como nós. E acho que a gente tem que, no momento que a gente pensa que eles não são melhores nem piores, são diferentes, acho que a gente está trazendo aqui o conceito de equidade. Eu não gosto de igualdade. Eu não acho que as pessoas são iguais, eu não acho que todo mundo merece o mesmo. Equidade, o que é? Tu dar mais para quem necessita mais, dar menos para quem necessita menos. Eu acho que é pensando em equidade que a gente vai mudar a sociedade pro autismo. Então, se eu tenho 2 crianças com autismo, uma bate a cabeça na parede, se machuca e machuca os colegas, e a outra é super bom em história e conhece todos os templos budistas e tudo mais, beleza, então eu vou dar o que cada um deles necessita. Quem precisa de mais vai ter mais, quem precisa de menos vai ter menos. A revista CPT Kids vai ao ar toda segunda-feira às 10h30 da manhã em radiocpt.com.br. E agora a gente compartilha com você uma dúvida do nosso ouvinte que foi encaminhada ao programa Pergunte ao Pastor.
pelo e-mail martinho@ielb.org.br. Por que o cristão sofre? O pastor Martinho Zonta, vice-presidente de Educação Cristã da IELB, responde a pergunta. E a pergunta foi essa: por que o cristão sofre? É interessante que essa pergunta é recorrente. Muitas vezes ouvimos esta pergunta no diálogo com pessoas, na preocupação com irmãos que estão em sofrimento. Enfim, esta pergunta sempre está presente na vida das pessoas. Interessante uma frase que eu li num artigo do autor Abílio Guerra Junqueiro. Ele diz assim: toda alegria vem do amor, e todo amor inclui sofrimento. É interessante essa frase dele, e eu pergunto, concordamos ou não com esta frase dele? E eu digo assim, concordando ou não, sabemos que o sofrimento está presente na vida de cada pessoa, na vida também dos que amam a Deus e que amam o seu próximo, na vida dos consagrados filhos de Deus. Os cristãos não estão isentos do sofrimento. Não há um cristão que possa dizer que tudo está 100% bem na sua vida. Cristãos consagrados ao Senhor passam por dificuldades. E cada um aí que está nos ouvindo, e eu próprio posso dar um testemunho, quantas vezes a gente já passou por dificuldades, por sofrimentos, por tristezas, por decepções. Esta é uma das razões porque há aqueles que andam desanimados, com vontade de desistir de tudo quando o sofrimento é muito forte. Interessante que observar o que Jesus já disse sobre esse assunto quando preveniu os discípulos que ele estava enviando para a missão no mundo. Ele disse assim: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No entanto, a pergunta recorrente é sempre esta: por que os cristãos sofrem? E mais, um adendo a essa pergunta: por que cristãos sofrem às vezes, aparentemente, mais do que os descrentes? Essas perguntas são feitas por pessoas que sabem uma verdade muito importante, que Deus ama os seus filhos e quer o bem deles. E aí, então, por que esse sofrimento? Por que Deus deixa sofrer aqueles que Ele ama? E aí, mais uma questão. Sem uma resposta adequada para essa pergunta, o cristão pode ser tentado a murmurar contra Deus e andar nesse mundo triste, cabisbaixo e até revoltado e agressivo com muitas pessoas. E se isto acontecer, especialmente a murmuração contra Deus, será uma injustiça contra Deus. Como entender, então, que aparentemente alguns descrentes têm uma vida mais tranquila do que alguns cristãos? Eu poderia escrever aqui muitas palavras e falar muitas palavras a cada um de vocês, mas essas palavras seriam insuficientes para deixar clara essa questão. E eu recomendo a todos para que em casa depois, ou aqueles que estão em casa, abram a sua Bíblia no Salmo 73. O Salmo 73 nos traz uma clara visão sobre esse assunto. Mas antes disto, de passarmos a ler partes do Salmo 73, nós queremos lembrar que os sofrimentos têm uma razão de ser. A primeira razão, a primeira causa do nosso sofrimento é porque somos pecadores. Desde a queda de Adão e Eva em pecado, o sofrimento está presente como consequência do pecado, não por culpa de Deus. Deus tinha advertido Adão e Eva para que não comessem do fruto da árvore proibida, porque certamente morrereis, diz Deus a eles. E a morte é o sofrimento maior, onde a pessoa falece. Então, Deus já alertou as suas criaturas que não o desobedecessem, porque sofreriam e passariam a morrer. Mas eles o fizeram. E a partir dali, todos são pecadores e carecem da glória de Deus, diz a Paulo aos Romanos. Uma outra causa de sofrimento é, como eu estava dialogando com o nosso amigo Léo Bandeira, que está aqui na técnica,
muitos sofrimentos também são por causa de nossas atitudes, de nossas coisas que nós fazemos erradamente no mundo. Nós causamos problemas para nós mesmos e sofremos por causa disso. Como também podemos sofrer por ação de terceiros que influenciam a nossa vida e impactam a nossa vida com algumas coisas que nos fazem sofrer. Então, primeira razão, sofremos porque somos pecadores. Segunda, porque nós temos atitudes e algumas providências erradas na nossa vida e sofremos consequências por causa disto. Então, queridos irmãos, por que sofremos? As 3 razões apontadas no início. Somos pecadores, nós mesmos causamos problemas para nós. E a terceira, que é o que Deus permite para nos fortalecer, nos corrigir e para nos temperar, para ficarmos firmes em Deus. Deus não promete nos livrar totalmente de sofrimentos aqui no mundo. Ele promete nos amparar no meio desse caminho de dificuldades aqui no mundo. Caminhemos assim e nós vamos perceber um dia como foi bom aguentar firme, suportar tudo e continuar crendo na graça salvadora de Jesus, o nosso Salvador querido. Que Deus conceda esta convicção, esta firmeza a cada um e as forças para superar as dificuldades e os sofrimentos. Esta é a minha resposta para esta questão no dia de hoje. E depois dessa compreensão aí do porquê o cristão sofre, agora a gente traz uma mensagem consoladora com o pastor Geraldo Schiller, apresentador do programa IELB em Ação, falando aí porque Deus não nos desampara. O tema da mensagem, escrito pelo nosso querido, saudoso pastor Edemar Zentner, é Deus não nos desampara. Ele diz assim: quando alguém enfrenta o sofrimento ou uma situação difícil, geralmente quer saber o porquê disso estar acontecendo. Até os cristãos quando estão sofrendo, pensam: por que tenho que sofrer se sou cristão? Certa vez, Paulo e seu companheiro Silas expulsaram de uma jovem um espírito que permitia que ela adivinhasse as coisas. Os homens que lucravam com as adivinhações ficaram irritados e perseguiram Paulo e Silas. Com falsas testemunhas e acusações, fizeram com que os 2 fossem açoitados e lançados na prisão. Ao contrário do que se poderia esperar, em vez de estarem se perguntando o porquê dessa situação, ou se lamentarem pela injustiça sofrida, eles cantam e oram a Deus. Apesar da grande injustiça, eles oram e cantam, dando assim o testemunho aos que os rodeavam, mostrando de maneira viva aquilo que mais tarde Paulo escreveria em sua carta aos Romanos. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Palavras de Paulo em Romanos 8, 38 e 39. Aconteceu que enquanto oravam e cantavam, Deus agiu de maneira visível. Sacudiu os alicerces da prisão, abrindo todas as portas. Aqui vemos Deus socorrendo os seus. Podemos olhar para os dias de nossa vida que já passaram e neles veremos claramente que muitas vezes e de muitas maneiras Deus nos ajudou, libertou e nos protegeu com o seu amor. E temos a certeza de que nos dias que estão por vir, o amor de Deus que se manifestou em Jesus, que foi pregado na cruz para nos trazer o perdão e a salvação eterna, que venceu a morte e todos os poderes do diabo, continuará conosco, assim como foi com Paulo e Silas, em qualquer situação. O IELB em Ação vai ao ar toda quinta-feira, às 14h, em radiocpt.com.br. A gente agradece a companhia, a audiência de todos que estiveram conosco e esperamos você no próximo sábado, 12h30, aqui na Ubra TV. Desejo a todos um abençoado final de semana e até lá. Tchau, tchau.